O vento fustigava a carroça com uma fúria impessoal, arrancando o calor dos ossos de Elara e deixando para trás um frio que parecia ter se alojado permanentemente na sua alma. Cada solavanco das rodas de madeira sobre o trilho rochoso era um lembrete brutal da sua jornada, uma penitência autoimposta que a levará dos becos úmidos de uma cidade esquecida por Deus até ao limiar do mundo selvagem. O condutor, um homem magro com olhos que já tinham visto demasiados invernos e demasiadas esperanças desfeitas, não falava com ela desde que tinham deixado o último posto avançado da civilização. O seu silêncio era um julgamento mais pesado do que qualquer palavra. Ele olhava para sua figura volumosa, envolta em camadas de lã gasta, e o seu desprezo era tão palpável como o ar gelado da montanha. Ela era mais uma noiva por correspondência destinada à cabana de Silas, o homem da montanha. E, como as outras antes dela, não duraria. Quando a carroça parou finalmente, o sol já se afundava atrás dos picos irregulares, pintando o céu com tons violentos de laranja e roxo que não ofereciam qualquer consolo. A cabana era pouco mais do que uma mancha escura contra a imensidão da floresta e da pedra. Construída com troncos grosseiros, parecia ter brotado da própria terra, teimosa e solitária. Um fio de fumo subia da chaminé de pedra, o único sinal de vida num raio de quilômetros. Elara sentiu um nó de pavor apertar-se no estômago. Este era o fim da linha. Não havia mais para onde fugir, mais ninguém a quem recorrer. A herança miserável que receberá mal pagará a passagem, e o anúncio de um marido nas terras altas parecerá menos uma escolha e mais a única porta que não estava completamente fechada. O homem que emergiu da cabana era tal como a sua morada, talhado em material duro e implacável. Silas era alto, de ombros largos, com uma barba emaranhada que lhe escondia a maior parte do rosto, mas não conseguia suavizar a dureza dos seus olhos. Eram da cor do céu antes de uma tempestade de neve, e fixaram-na com uma intensidade que a despiu de qualquer pretensão. Ele não se moveu para ajudar a descer. Apenas esperou, com os braços cruzados sobre o peito, uma montanha de carne e osso que parecia tão intransponível como os picos que o rodeavam. O condutor descarregou o seu pequeno baú de madeira no chão poeirento com um baque surdo. Aqui está ela, grunhiu ele a Silas, sem sequer olhar para Elara. A última palavra pairou no ar, carregada de significado. A última tentativa. O último fracasso anunciado. Silas entregou algumas moedas ao homem, um gesto brusco, final. A carroça deu a volta, as rodas a render em protesto, e começou a sua lenta descida, deixando Elara sozinha com o homem da montanha e o silêncio esmagador da natureza selvagem. Ela permaneceu imóvel, o seu corpo pesado sentindo o peso de cada olhar, de cada expectativa não dita. O frio era agora uma presença física, um manto que a envolvia. As outras não duraram uma semana, disse Silas finalmente. A sua voz era grave e áspera, como pedras a rolar. Não era uma pergunta, mas uma declaração de facto. Um aviso. A montanha não se importa com fraquezas. Elara engoliu em seco, o ar gelado a queimar-lhe a garganta. Levantou o queixo, um pequeno gesto de desafio num mar de vulnerabilidade. Os seus olhos encontraram os dele. Ela não tinha a beleza delicada das mulheres que provavelmente tinham vindo antes dela. O seu corpo era um testemunho de uma vida de escassez seguida por uma breve abundância que a deixará grande e lenta aos olhos do mundo. Mas nos seus olhos havia uma centelha, não de fogo, mas de brasa, uma que tinha sobrevivido a ventos fortes e que se recusava a apagar. Eu não tenho para onde ir, disse ela, a sua própria voz surpreendentemente firme. Isto é tudo o que me resta. Ele observou-a por um longo momento, o seu olhar percorrendo-a da cabeça aos pés. Ela esperava zombaria, talvez até uma ordem para seguir a carroça de volta à miséria. Em vez disso, ele apenas deu de ombros, um movimento quase imperceptível. A cabana tem uma divisão. A lenha está empilhada a leste. A nascente fica a 100 passos a norte. Não espere que eu a carregue ao colo. Com isso, ele virou-se e entrou novamente na cabana, deixando-a de pé no crepúsculo que se adensava, com o seu baú aos pés e o peso do mundo sobre os ombros. O vento uivou, um lamento solitário através dos pinheiros. Elara fechou os olhos por um instante. Medo, exaustão e uma estranha e teimosa determinação lutavam dentro dela.
As outras tinham fugido. Tinham procurado conforto, gentileza, uma vida mais fácil. Ela não procurava nada disso. Ela procurava apenas um lugar para ficar de pé. E, por Deus, ela ficaria. Agarrando as pegas de couro do seu baú, ela arrastou-o, centímetro a centímetro, em direção à porta escura da sua nova vida. Cada passo era um ato de recusa. Recusa em quebrar, recusa em fugir, recusa em ser a última. Os primeiros dias foram uma provação silenciosa. Silas movia-se pela cabana e pelas terras circundantes com uma economia de movimentos que roçava o sobrenatural. Ele parecia fazer parte da paisagem, tão natural como as árvores ou as rochas. As suas ações eram o seu único idioma. Ele nunca lhe ofereceu uma palavra de instrução ou de encorajamento. Simplesmente esperava que ela observasse e aprendesse, ou que falhasse e partisse. Elara escolheu observar. Viu como ele verificava as suas armadilhas ao amanhecer, como afiava sua faca com uma pedra de amolar lisa, como remendava as suas próprias roupas com pontos grosseiros mais fortes. O trabalho era brutal e incessante. A sua primeira tentativa de rachar lenha foi um desastre humilhante. O machado era pesado e desajeitado nas suas mãos, e os seus golpes resvalavam inutilmente na madeira teimosa. Silas observou-a da soleira da porta por um momento, a sua expressão ilegível, antes de se virar e se afastar. A vergonha ardeu no rosto de Elara, mais quente do que qualquer fogo. Mas em vez de desistir, ela respirou fundo, agarrou o machado com mais força e tentou novamente. E outra vez. No final do dia, as suas mãos estavam em carne viva e com bolhas, e ela só conseguirá produzir uma pequena pilha de achas disformes, mas era uma pilha. Quando a empilhou perto da porta, sentiu uma pontada de orgulho feroz. Ele não comentou o seu esforço. Naquela noite, comeram em silêncio, como sempre, o único som sendo o crepitar do fogo na lareira e o uivo do vento lá fora. Ele preparara um guisado de coelho, espesso e saboroso, e partilhou-o sem cerimônia, enchendo a sua tigela de madeira tal como enchia a sua. Era a única forma de comunicação que tinham, atos de necessidade partilhada. Elara aprendeu a interpretar os seus silêncios. Um aceno de cabeça significava aprovação relutante. Um olhar prolongado para o céu significava que vinha neve. Deixar a faca de caça na mesa quando saía para verificar o perímetro da propriedade significava, ela ousava esperar, um grão de confiança. O seu corpo, que tinha sido uma fonte de vergonha e desconforto na cidade, começou a encontrar um novo propósito. A sua massa não era mais apenas peso, era lastro contra o vento implacável. A força nas suas pernas e costas, desenvolvida ao longo de anos a carregar fardos, permitia-lhe transportar baldes de água da nascente gelada sem vacilar. As suas mãos, embora não fossem delicadas, tornaram-se calejadas e capazes. Ela aprendeu a remendar as roupas dele com pontos mais finos do que os seus, a cozer o pão denso e escuro que ele comia, a manter o fogo aceso durante a noite para que a cabana nunca ficasse totalmente fria. Uma tarde, uma semana depois da sua chegada, o prazo que as outras não tinham conseguido ultrapassar, uma tempestade de neve desceu das montanhas com uma velocidade aterradora. O mundo para além da sua pequena janela tornou-se um turbilhão branco e ofuscante. Silas tinha saído para verificar as armadilhas mais distantes. O pânico, frio e agudo, ameaçou submergir Elara. Ele estava lá fora, naquela fúria branca. E se não voltasse? A ideia de ficar sozinha naquele deserto gelado era mais assustadora do que qualquer dureza que ele lhe tivesse mostrado. Impelida por um instinto que não sabia que possuía, ela agiu. Empilhou mais lenha junto à lareira, garantindo que o fogo ardesse forte e brilhante. Colocou uma panela de água a ferver, pensando em calor e talvez num caldo. Depois, pegou na sua lanterna mais pesada e no seu chale mais grosso. Abriu a porta apenas uma fresta, o suficiente para o vento entrar com um uivo e quase a derrubar. Amarrou uma corda à maçaneta da porta, segurando a outra ponta com força. Era uma tábua de salvação, uma forma de não se perder nos poucos metros que se atrevia a percorrer. Ela gritou o nome dele para a tempestade, a sua voz roubada e atirada de volta para si pelo vento. Silas! Uma e outra vez, até a sua garganta ficar em carne viva. Parecia inútil,
um gesto de desespero contra a indiferença da natureza. Estava prestes a recuar para dentro, com o coração pesado de derrota, quando uma forma escura tropeçou no pequeno círculo de luz da sua lanterna. Era ele. Coberto de neve, com gelo agarrado à barba, parecia uma aparição. Ele estava a apoiar-se num dos seus ombros, a perna direita a arrastar-se num ângulo estranho. Sem uma palavra, ela passou o braço dele pelos seus ombros e usou o seu próprio peso para o ajudar a entrar. O calor da cabana envolveu-os. Ele caiu numa cadeira perto do fogo, o seu rosto pálido e tenso de dor. A sua perna estava ferida. Uma das suas próprias armadilhas para ursos, mal colocada devido à neve que caía rapidamente, tinha se fechado na sua canela. Não estava partida, mas os dentes de metal tinham rasgado a pele e o músculo. Elara trabalhou com uma calma que a surpreendeu. Rasgou uma das suas anáguas limpas para fazer ligaduras. Limpou a ferida com a água quente e um pouco do uísque forte que ele guardava para fins medicinais. Ele sibilou de dor, mas não a afastou. As suas mãos, habitualmente tão firmes e capazes, tremiam ligeiramente enquanto ela enrolava as ligaduras à volta da sua perna. Quando terminou, ele estava a olhar para ela, os seus olhos de tempestade desprovidos da sua habitual dureza. Havia algo mais neles, surpresa, talvez até um vislumbre de respeito. Ficaste, disse ele, a sua voz pouco mais que um murmúrio rouco. Eu disse que ficaria, respondeu ela suavemente, o seu coração a bater descontroladamente no peito. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, o silêncio dentro da cabana era diferente. Já não era um vazio, mas um espaço partilhado, preenchido pelo som da sua respiração e pelo crepitar reconfortante do fogo. Ela tinha passado no teste, não um que ele lhe tivesse imposto, mas um que a própria montanha lhe apresentará. E ela não tinha fugido. Tinha ficado. Tinha se tornado numa âncora no meio da tempestade. E pela primeira vez, naquele lugar isolado e selvagem, Elara começou a sentir algo perigosamente parecido com um lar. A recuperação de Silas foi lenta, um teste à paciência de um homem que não estava habituado à imobilidade. Nos dias que se seguiram à tempestade, os papéis na pequena cabana inverteram-se subtilmente. Elara tornou-se a guardiã do seu pequeno mundo. Era ela que enfrentava o frio cortante para buscar água e lenha, que verificava as armadilhas mais próximas, esvaziando-as com uma eficiência crescente, embora desajeitada. Aprenderá a esfolar um coelho observando-o, e agora as suas mãos, embora relutantes no início, executavam a tarefa com uma determinação sombria. Ela cozinhava, limpava, mantinha o fogo vivo, um baluarte contra o frio que parecia determinado a invadir a sua fortaleza de troncos. Silas observava-a do seu posto junto à lareira. A sua perna ferida estava apoiada num banco, e a sua frustração era uma presença palpável na sala. Mas por baixo da sua impaciência, Elara sentia uma mudança. Ele já não a via como um fardo ou uma intrusa. Via a sua força, a sua tenacidade silenciosa. Por vezes, ele dava-lhe conselhos, palavras curtas e diretas. Verifica a armadilha do lince perto do cume. Usa a isca de peixe salgado ou, quando o vento sopra do norte, a neve acumula-se contra a parede oeste. Limpa-a antes que bloqueie a porta. Não eram ordens, mas lições. Uma partilha de conhecimento que era sua forma de intimidade. Uma noite, enquanto ela remendava uma das suas camisas à luz do fogo, ele falou, a sua voz quebrando o silêncio confortável. Por que vieste para aqui, Elara? Era a primeira vez que ele usava o seu nome. Ela parou de coser, a agulha suspensa no ar. Pensou na sua vida anterior, a morte dos pais, o pequeno negócio de costura que mal dava para sobreviver, a solidão esmagadora de uma cidade onde era invisível. Não havia nada para mim lá, disse ela simplesmente, sem entrar nos detalhes dolorosos. Era um lugar para pessoas pequenas e bonitas. Eu não pertencia. Ele ponderou as suas palavras, o seu olhar fixo nas chamas dançantes. A montanha não se importa com a beleza, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Só se importa com a força. Se consegues aguentar o peso. Aquelas palavras ressoaram dentro dela. Toda a sua vida, o seu peso fora uma fraqueza, um alvo para o desprezo.
Aqui, naquela paisagem implacável, a sua constituição robusta era um trunfo. A sua capacidade de suportar, de aguentar, era sua salvação. Pela primeira vez, ela não se sentiu julgada pelo seu tamanho, mas definida pela sua resistência. À medida que a perna de Silas sarava, um novo ritmo estabeleceu-se entre eles. Trabalhavam lado a lado, muitas vezes em silêncio, mas era um silêncio de compreensão, não de estranheza. Ele ensinou-a a ler os sinais do tempo nas nuvens, a distinguir os rastros de um veado dos de um lobo. Ela, por sua vez, trouxe um toque de ordem e conforto à sua existência austera. A cabana estava mais limpa, as refeições mais regulares, e havia sempre uma panela de chá de ervas quente no fogão. A primavera chegou lentamente, um degelo relutante que transformou a neve em riachos lamacentos. Com ela, veio um visitante indesejado. Um homem chamado Henderson, do povoado no vale, subiu a montanha a cavalo. Ele era o oposto de Silas em todos os aspectos, bem vestido, de fala mansa, com olhos que se moviam rapidamente, calculando o valor de tudo o que viam. Ele era o proprietário de terras que detinha a escritura da maior parte do vale e há muito que cobiçava a parcela de Silas, rica em madeira e caça. Henderson desmontou, o seu olhar passando por Silas com desdém antes de se fixar em Elara com uma curiosidade mal disfarçada. Então, esta é a nova aquisição, Silas. Durou mais tempo do que as outras, tenho de admitir. Deves ter encontrado uma com um estômago forte. O insulto pairou no ar. Elara sentiu o sangue subir-lhe ao rosto, mas antes que pudesse responder, Silas deu um passo à frente, interpondo-se entre ela e Henderson. O seu corpo, agora totalmente curado, era uma muralha imponente. Ela é minha mulher, disse Silas, a sua voz baixa e perigosa. O que queres, Henderson? A declaração apanhou Elara de surpresa. Minha mulher. Ele nunca tinha dito tal coisa. Nunca tinham falado sobre o seu acordo, sobre o que eram um para o outro. Mas nas palavras dele, ditas com uma ferocidade protetora, ela ouviu mais do que uma simples reivindicação. Era um reconhecimento. Uma aliança. Henderson riu, um som desagradável que não chegou aos seus olhos. Sempre direto ao assunto. Vim fazer-te uma última oferta pela tua terra. Sabes que a companhia madeireira pagará um bom preço. Um preço que te permitiria a ti e à tua mulher uma vida confortável no vale. A minha vida é confortável aqui, retorquiu Silas. A terra não está à venda. Tudo tem um preço, insistiu Henderson, o seu tom a endurecer. E eu sou um homem paciente. Mas a minha paciência está a esgotar-se. Pensa bem, Silas. Seria uma pena se acontecesse algum acidente aqui em cima. É um lugar perigoso. A ameaça velada pairou entre eles. Silas não se moveu, mas a sua mão pousou casualmente no cabo do machado que estava encostado à parede da cabana. Considera isto teu último aviso para saíres da minha propriedade, Henderson. Não voltes. Henderson encolheu os ombros, um sorriso falso nos lábios. Como queiras, ele montou no seu cavalo, lançando um último olhar a Elara. Aproveita a tua estadia, senhora. O inverno aqui em cima é longo. Enquanto ele cavalgava para longe, uma sensação de mau presságio instalou-se sobre a cabana. Elara olhou para Silas. A dureza tinha voltado ao seu rosto, mas quando seus olhos encontraram os dela, ela viu uma preocupação que não estava lá antes. A ameaça não era apenas contra ele ou a sua terra. Era contra eles. Contra o mundo que tinham começado a construir, um mundo forjado em silêncio, trabalho árduo e respeito relutante. A montanha tinha os testado e eles tinham sobrevivido. Mas agora, a crueldade dos homens tinha subido do vale, e Elara sabia, com uma certeza arrepiante, que a sua maior provação ainda estava para vir.